Bom dia para você que é bom dia, boa tarde, para você que é boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, doutora Anne, bom dia, Bom dia. todos vocês que estão aqui. Doutora Anne, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Gente, a doutora Anne, ela é cirurgiã dentista, naturopata, é ozonoterapeuta. E a atuação dela é voltada à saúde integrativa, né? Que é tudo que a gente gosta, né, pessoal? Eu estava aqui pensando, viu, Adriana? Eu digo, olha, eu quero uma dentista dessa para mim, viu? É difícil a Hoje, gente encontrar uma dentista holística, entendeu? Né, doutora? sim, hoje a gente tem uma abertura maior dentro das integrativas, né? Eu iniciei minha carreira em 98 como clínico geral, depois a gente foi se especializando, fui para a área de ortodontia, que é a parte mais corretiva, mas a gente sempre teve ali junto com os pacientes uma uma preocupação maior, né? Não só o que a boca é capaz de fazer. Porque no início da faculdade a gente achava assim, bom, boca só serve para triturar alimento, né? E a gente Uhum. vai vendo que não, que é onde começa toda a sua flora microbiana, é onde inicia-se toda a sua nutrição, né? Então é algo muito maior. E é onde E começa a modular, né? A modular a flora, né? É pelo que a aonde gente, né, começa? coloca, né, na Pelo que a boca. gente come, É, pelo que a gente vivencia, também até mesmo pelas próprias emoções interferem em todo o seu metabolismo, né? E tudo faz parte, nós somos, na realidade, seres únicos justamente por isso, porque tudo no nosso organismo faz um encaixe perfeito e vai acontecendo conforme vai se passando, e aquilo também vai tendo toda uma funcionalidade, né? E hoje nós fantástico. sabemos que emoções interferem muito também na própria saúde. E nós, assim, estamos atuando na integrativa já tem de 5 para 6 anos, né? Que daí eu me apaixonei mesmo, através de uma história que eu consegui vivenciar comigo, né? Então a gente tem que ter uma dor para essa dor nos levar a algum lugar, né? Uma E mudança, até né? uma mudança completa, né? Uma mudança bem extrema, se você for ver hoje pelo lado da ciência, né? Porque a ciência ainda ela é um pouco metódica, né? Então, nós que somos da área da saúde, a gente gosta de trabalhar com evidência científica, a gente gosta de trabalhar com aquilo que realmente a gente comprova, vê, e a gente é levado, devido ao estudo, a achar que tudo tem que sair de dentro de um laboratório e que tudo tem que sair completamente ali. Mostrado, né, nos pingos no is corretamente. E eu sofri com sinusite crônica há 20 anos, né? Então, Maringá, uma cidade bem arborizada, chegava na época de julho até outubro. Então, aqui cai muito umas folhinhas. Nós temos uma árvore que chama subpuruna e tem uma florzinha amarela. E aquilo me atacava a sinusite demais. Então, 2 vezes por ano, entre julho a outubro, eu tinha que recorrer a um otorrino para fazer inalação, para tomar antibiótico, corticoide, porque realmente era algo que incomodava demais. Não só devido à dor que a gente sente, né, no seio da face, mas também toda a parte respiratória que acaba atingindo. E 20 anos sofrendo com isso. Todo ano indo tomar medicações. E me apresentaram o ozônio, né? Apresentaram um ozônio ambiente. E eu falei, poxa, tanto tempo tomando tanta medicação, vamos experimentar isso daí.
E com 10 dias usando o aparelho de ozônio ambiente, sanou minha sinusite. E eu fiquei intrigada, né? Falei, meu Deus, mas só uma coisa que eu vou ligar ali no meu ambiente já. E fui atrás de entender o que que era o ozônio. E daí foi onde eu vi que o ozônio não é nada tão, como se diz, tão recente, né? Ele foi usado na Primeira Guerra, então, para poder tratar feridas. E além disso, com o tempo, foi se desenvolvendo outros tipos de uso, né? E fiquei surpresa ao saber que a primeira pessoa a usar foi um cirurgião dentista, porque foi muito relacionado às infecções. Então, isso me chamou a atenção e eu falei, bom, é algo diferente. Aí comecei a testar, né? O meu filho um dia amanheceu com conjuntivite. Eu falei, bom, se é bactericida ou virucida, uma conjuntivite é propício de algum desses dois. De manhã eu fiz 3 aplicaçãozinhas próxima do olho dele. À tarde não tinha mais nada. Aí eu tinha um cachorrinho Spitz alemão que sempre tinha lágrimas ácidas. Falei, vou começar a testar nele. Também eliminou aquilo. Aí eu tenho aqui em casa uma parede que é do quarto da minha filha que dá para o jardim de inverno e eu tinha uma cascata ali. Então aquela parede vivia sempre embolorada. Eu falei, bom, falaram para mim que elimina fungos. Bolor é fungos. E ali antes disso, todo mês eu tinha que limpar. Então eu limpava com vinagre, limpava com hipoclorito, limpava com tudo que me falavam que era bom. Mas todo mês eu tinha que fazer a limpeza novamente da parede embolorada. Falei, vou fazer a limpeza e vou pôr esse ozônio. E por incrível que pareça, não desenvolveu mais bolor naquela parede. Isso é Eu incrível. fiquei assim, eu fiquei, né, admirada. Falei, meu Deus, isso daqui é bom mesmo. E foi daí aonde a gente entrou para a parte integrativa, né? Aí depois disso a gente vai descobrindo outras coisas. Eu sempre fui tratar gripe, por exemplo, das minhas crianças desde criança. Eu fazia chazinho, fazia um alho com cebola, com gengibre, com mel, com limão, e era aquilo ali que era o xaropinho deles, né? Eu sempre gostei um pouco dessa outro lado também, nunca fui de muita medicação. Então, eu acho que isso já traz alguma coisa dos nossos antepassados, né? Que a avó sempre falava: ah, tá comendo demais, tá com verme. Então, chá de folha de São João. Ah, tá precisando. Então, é chá de camomila, né? E a gente tem isso na nossa tradição. E eu acho que isso me trouxe daí bem mais próximo das integrativas, foi aonde eu comecei a me apaixonar e ver que o ser humano ele tem a própria cura e ele tem o própria o nosso Deus Criador deixou tudo na natureza para a gente se próprio curar, né? Então isso para mim foi assim algo que foi divisores de água. Validou, né? Sua própria experiência validou, né? A, a, como que a gente fala, a veracidade, né? Do Com efeito, né? certeza. Dos benefícios, né? Gente, então quem Sim. está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vi que entrou algumas outras pessoas depois. Nós estamos aqui com a doutora Anne. A doutora Anne, ela é cirurgiã dentista, é naturopata, é ozonoterapeuta. E nós estamos falando aqui sobre saúde integrativa, ozonioterapia e BioLife. Não sei como é que a gente chama, doutora Ania, Adriana, é BioLife mais ou é BioLife Plus? BioLife mais, Ah, tá? Eu BioLife vou, mais. eu vou Pronto, especificar depois o porquê desse mais, porque pronto. ele tem realmente um plus. Ah, ok, ok, ok. Então, gente, e por que que nós estamos conversando sobre esse tema, né? Porque nós fazemos, como a maioria de vocês aqui já sabe, nós fazemos todos os anos, nós fazemos programas de desintoxicação, né? E programa de desintoxicação, né? Envolve,
tudo aquilo que a gente pode acrescentar para trazer melhor resultado, né? E então, como nós estamos falando aqui de ozonoterapia e de BioLife Mais, vocês vão perceber que pode ser realmente um plus aí no detox que a gente já faz todos os anos. Nós fazemos 3 vezes no ano. A Adriana Maria Alice faz 3 vezes detox e desparasitação. E isso tudo soma, não é, Adriana? Isso tudo vem para somar, não é? Então, eu deixo aqui a palavra com a doutora Anne, que ela vai explicar para a gente, né, os benefícios, né, o que é a ozonoterapia, ela já começou a explicar aqui para a gente, né, e nós vamos também conhecer o BioLife Mais e entender os seus benefícios também, tá bom? Oh, com certeza. Hoje nós vamos conseguir entender que o ozônio não é nada além do que três átomos de oxigênio, tá? Três átomos de O, né? Na realidade. Então, o oxigênio são dois átomos e o ozônio são três átomos. O ozônio está presente na natureza. Deus deixou ali já o ozônio para proteger a nossa terra dos raios ultravioletas. Então, ali mesmo ele também age como um bactericida, tá? Então, por que que o urubu vai lá e come aquela carniça? E tá cheio de bactérias, porque a gente sabe que bactérias gostam de tecido de decomposição. Só que daí ele sobe a camada acima, que é próximo ali da camada de ozônio, para fazer a descontaminação daquilo, né? Então, olha só que interessante isso. E nós sabemos o quê? O ozônio, quando a gente entra em contato com o ozônio, a gente causa algo no nosso organismo que vai ser um start, tá? Para as células nossas de defesa. Então, por ele ser três átomos de O, um dos átomos ele ativa o sistema imune e explica: olha, tem alguma coisa diferente ali no organismo. Quando as células imunes chegam ali no organismo, elas encontram apenas o oxigênio, que daí é o O2. Então, um átomo serviu para startar e os outros eles continuam agindo como oxigênio dentro das nossas células, tá? E esse aparelho BioLife ele foi desenvolvido justamente por ser um aparelho portátil, um aparelho que a gente pode estar fazendo uso dele no ambiente, fazendo uso dele para fazer uma água ozonizada e ionizada e também fazendo a sanitização de alimentos, fazer também escalda-pés, banho de assento, e também fazer bags. As bags eu vou explicar aqui para vocês que elas acabam ajudando muito pessoas que têm feridas, tá? Principalmente pessoas diabéticas. Então vamos entender um pouquinho assim. Hoje, o nosso organismo ele está sobrecarregado não só pelo que a gente come, mas por tantos micro-organismos que vêm junto com a alimentação, né? Também muitas toxinas, que são os insumos que eles usam. Infelizmente, a quantidade de insumos aumentou muito na agricultura e a gente acaba se alimentando disso. Então, a gente tem também esse benefício de quando a gente faz a sanitização dos alimentos com o aparelho de ozônio, tá? Porque a gente também consegue eliminar esses micro-organismos e alguns insumos que vêm ali, né? Então, se você for hoje numa grande área de plantação, você vai ver as pessoas às vezes usando máscara para passar esses insumos. E aqui em casa a gente acaba deixando isso sem fazer uma certa eliminação, né? Existe Até alguns porque outros.
até porque, doutora, a gente não tem acesso a muitas formas de tirar, né, esses insumos, né, que são os agrotóxicos, né, de um modo geral, né? Sim. E o ozônio, e esse aparelho, ele retira, né? Ele consegue a eliminação através da ozonização da água. O que que acontece? Quando a gente traz um alimento para casa, muitas vezes o próprio adubo que foi usado ali, você fala assim, ah, mas eu compro meu alimento direto de uma horta, aonde é uma horta que não usa esses insumos. Só que às vezes a pessoa usa um adubo orgânico. E esse adubo orgânico já vem contaminado com esses micro-organismos também, parasitas e tantos outros que a gente já conhece. Quando você faz a eliminação e vai fazer, que é o que se usa corriqueiramente, é o hipoclorito, né? Muitas pessoas usam. Só que o hipoclorito é uma fórmula química e que deixa resíduo nesse alimento, tá? Então ele vai eliminar os micro-organismos? Vai. Só que tem um resíduo do cloro que vai ficar também impregnado nesse alimento. Diferentemente da água ozonizada. Quando você chega, faz a pré-lavagem em todas as suas frutas, verduras, legumes, coloca ali numa bacia. Sempre que a gente vai falar de ozônio, pessoal, a gente tem que falar de uma bacia ou de aço inox ou de vidro, tá? Pode ser Hum, porcelana também, que não tenha nenhuma pintura, tá? O porquê? O ozônio, como eu disse, ele é oxidativo. Eles são três átomos de O. Então, um dos átomos, ele oxida. Então, quando a gente vai pôr o aparelho funcionar para sanitizar algum alimento ali, a gente não quer que ele oxida outras coisas a não ser esses micro-organismos ou algum contaminante que também já está na água, tá? Quando a gente faz a ozonização desses alimentos, a gente consegue eliminar coliformes fecais. Então, nós temos um laudo especificando que 60 minutos você ozonizando uma água que está contaminada com coliformes fecais, ela se torna própria para uso. Nós temos esse laudo. E também temos em questão de que você fazendo a sanitização desses alimentos, você elimina alguns aditivos, tá? Alguns insumos e elimina completamente esses micro-organismos. Então você vai ter uma alimentação muito mais saudável, tá? Aí você já eliminou um pouco desses problemas que também acabam intoxicando o corpo. Por quê? Quando a gente ozoniza a água, parte do cloro também é ozonizado, tá? E hoje a gente sabe que o cloro é algo que também interfere muito na saúde. Então a gente consegue também fazer eliminação de parte desse cloro, tá? Aí a gente pode usar também o aparelho BioLife para poder estar fazendo a água ozonizada. O que que a água ozonizada ela vai gerar dentro do nosso organismo? Então, primeira coisa, vai estimular o sistema imune, tá? Segunda coisa, ela vai aumentar a oxigenação do sangue. E o que que isso tem de importância? Hoje tem-se muitos estudos falando que um organismo saudável e bem oxigenado é um organismo que tem menos enfermidades, né? Tanto é que células que desenvolvem de uma maneira errônea, elas não gostam de oxigênio. Então, nós temos ali um aumento da oxigenação de dentro das células, tá? Eu vou procurar aqui um vídeo. Eu não sei, Adriana, se você tiver aquele vídeo da microscopia de campo escuro, fácil aí, se você puder colocar para a gente ver, Tenho eu não sim, já consegui. procuro ele aqui. Só um segundinho Tá. que eu já abro. É que esse eu não consegui achar e eu estava procurando nos arquivos também e não consegui ali. Mas o que que acontece? Enquanto a Adriana acha aí o vídeo, doutora, eu só queria aproveitar para informar, né, para todos nós, né,
que esse encontro aqui ele tem um caráter educativo, tá, pessoal? E também queremos ressaltar, né, doutora, que tudo que nós estamos falando aqui é comprovadamente científico. A doutora Anne trabalha com a ozonioterapia já tem muito tempo, mas queremos ressaltar, nós somos obrigados a ressaltar isso, que não substitui acompanhamento médico, tá, pessoal? Fica a cargo de cada pessoa, né? Tá bom? Sim, é algo que a gente sempre deixa, né? É uma terapia complementar, integrativa. Por quê? Porque vai integrar com outros tipos de terapias, né? Então, nós vamos ver aqui, conforme a gente vai falando, o que que o ozônio ajuda também em outras terapias, tá? Então, como eu estava falando, quando a gente faz a ingestão da água ozonizada, você aumenta a oxigenação do seu corpo, né? Então, faço uma pergunta: quantos dias a gente fica sem se alimentar? Quantos dias a gente consegue ficar sem tomar água? Agora, quantos minutos a gente fica sem oxigênio? Então, isso é algo para a gente poder tá vendo o tanto que o nosso organismo é dependente de oxigênio, tá? Então, o que que acontece? Quando você tem uma boa oxigenação no seu organismo, todos os seus órgãos vão trabalhar de uma maneira melhor, porque o oxigênio, ele é eu falo que ele é o combustível das nossas células, tá? O oxigênio que vai conseguir fazer com que todo o seu órgão vai trabalhar de uma melhor maneira, conseguindo fazer com que o fígado trabalhe melhor, o pulmão, o rim, todos os órgãos são dependentes de oxigênio. Então, quando você usa a água ozonizada, você consegue também fazer uma fluidez sanguínea melhor, tá? Então, as pessoas falam, às vezes o que acontece, pessoas diabéticas, o sangue engrossou, né? Na realidade, a pessoa ela não tem mais fabricação de insulina que vai digerir aquela glicose que ela ali fez o uso e vai ficar circulante isso no organismo. E com o uso da água ozonizada, nós temos vários casos e relatos aonde a glicose circulante diminui. Por quê? Eu tendo uma célula que trabalha melhor, ela acaba gastando melhor essa glicose circulante. Eu tendo o ozônio trabalhando ali dentro, que aumentou a fluidez sanguínea, aqueles pequenos capilares, que é onde ocorre a dificuldade para pessoas diabéticas, porque que às vezes elas têm problemas de visão, problemas renais, problemas em todas as áreas extremas, né? Pé, orelha, nariz, dedos, aonde os capilares são menores. Então, se o sangue, né, vamos falar assim, engrossou, nesses capilares menores ele não vai conseguir fazer a circulação venosa correta. Então, quando a gente começa a utilizar a água ozonizada, a gente consegue fazer com que esse sangue fluidifique melhor, então ele trabalhe melhor com o oxigênio, tá? E ele vai também estartar as células imunes. Então, ele consegue aumentar as suas células de defesa, aumentar a oxigenação celular, aumentar a fluidez sanguínea. Ele também age como bactericida, fungicida, anti-inflamatório. Por quê? Ele startou as células imunes, elas vão achar que está tendo alguma coisa diferente. Só que quando chega ali, é só o oxigênio. Então, você fica com a tua imunidade maior e, ao mesmo tempo, se precisar de células de defesa anti-inflamatórias, elas já estão ali. Então, é maravilhoso o uso do ozônio. Adriana, você conseguiu o vídeo? Consegui. Deixo com áudio ou sem áudio? Pode deixar com áudio. Tá.
Já vou compartilhar aqui. Faz favor. Hoje as pessoas estão procurando muito Eu na vou realidade. aproveitar que a Posso seguir? Pode soltar. Tá. doutora Fernanda está lá. Nós vamos fazer o teste do microscópio do campo escuro. Vamos lá. Eu vou Doutora. pedir para a Érica vir, que a Érica fez o primeiro exame e nós tiramos foto. Aqui nós estamos fazendo a coleta do sangue na lâmina para a gente poder fazer essa segunda comparação. A Érica tomou quantos copos de água, Érica? 3 copos. 3 copos de água ozonizada. Essa é a primeira imagem que está aparecendo. E agora aqui, ó, pessoal. Olha como que teve a fluidez sanguínea, como as células, elas estão oxigenadas, tá? Então, isso daqui, tem quanto tempo que você tomou? Já tem uns 20 minutos e agora eu tomei o último copo, terceiro copo. Então, para vocês verem o efeito que o ozônio causa, né? Quando a gente faz a ingestão da água ozonizada, como a gente melhora toda a oxigenação celular, como a Rafaela falou. Então, essa nova tecnologia veio para potencializar também isso. Então, você vê aqui as células todas redondinhas, soltas, com fluidez, né? O sangue aqui mais fluido. E isso daqui faz com que o seu organismo trabalhe melhor. O ozônio, ele oxigena melhor essas células, ele vai trabalhar ali na mitocôndria, então, favorecendo todo o seu organismo, tá? Obrigada, Érica. Agora nós vamos chamar o Renner, que também teve. Então, nós tiramos uma foto de como estava o sangue dele. Nós vemos nas lâminas o que acontece é que tem alguma aglutinação, as células não estavam tão fluídas também, nem tão oxigenadas. Renner, quantos copos de água você tomou? 3. 3 copos de água ozonizada também. Então, ó, vocês veem aí, é uma foto, como eu falei, elas não estão muito nítidas porque estava a iluminação aqui. Mas esse efeito de aglomeração das células é como se a gente fala empilhamento, né? O efeito Rolu, que acontece que as células, elas estão unidas, então não teve uma fluidez ali na hora que tirou. E agora nós estamos aqui colhendo novamente o sangue do Renner para a gente fazer essa comparação também. Tem quanto tempo que você tomou também, Renner? Aproximadamente 10, 15 minutos. Então, vamos observar agora aí que vai sair também aqui na tela como está a fluidez, né? Se deu o resultado esperado também aí para circular. Olha só, pessoal. Aqui como fala, parecendo uma corrida de automobilístico, Renner. Como oxigenou bem. Consegue focar melhor, Fer? E olha como que tá agora, pessoal. Em questão de fluidez, para ele foi, assim, excelente, né? Então, assim, você conseguiu observar, você que foi feito o teste, Renner, o antes e o depois, o que você conseguiu observar? É impressionante. Esse é o tipo de resultado que realmente faz a diferença e impacta realmente quem está vendo, né? Ele não tem como. Você faz um teste desse, é impossível a pessoa não sentir no mínimo o desejo de ter o BioLife. É incrível realmente. Obrigada. Obrigada, Renner, E agora, pela participação. olha aqui como que tem, então, as células oxigenadas, elas ficam redondinhas, bonitinhas, soltas, né, e a fluidez. E tem a Rosa também que nós fizemos, por favor, Rosa, vem aqui, para a gente repetir o teste. Aí nós vamos colocar... Acho que já, Adriana, já deu aí para a gente... a foto de como tá. Mas se quiser passar rapidinho ali depois, o da Rosinha também tinha muito parasita, porque a gente consegue ver nesse teste de microscopia de campo escuro também os parasitas ali.
Tem um outro vídeo que eu mandei para você, Adriana, que daí depois, se você quiser mandar no grupo aí das meninas, tá? Que foi feito no meu sangue. Então a gente vê assim, a oxigenação ela é momentânea, tá? Então sempre que a gente falar em ingerir uma água ozonizada, a gente vai pedir para a pessoa tomar ela com calma, não é tomar um copo de uma vez. Segura um pouquinho sublingual, porque a boca ela é muito vascularizada, principalmente embaixo da língua, que ali o epitélio ele é mais permeável. Então, quando você toma água ozonizada, você consegue essa oxigenação muito mais rápida para o seu organismo. E isso vai fazer com que o seu organismo trabalhe de uma forma diferente, tá? Então, nós indicamos sempre 3 vezes ao dia, em jejum. Na hora que acorda, toma um copo de água ozonizada. Antes do almoço, toma outro copo. E antes de dormir. Por quê? Sabemos hoje, através da medicina tradicional chinesa, que os órgãos que fazem a depuração, na realidade, são os que trabalham mais durante a noite. Então, por isso que a gente fala, olha, após as 8, não se alimente com alimentos tão pesados, né? Se for uma alimentação um pouquinho mais leve. E o que que acontece? A gente consegue fazer com que esse oxigênio que você toma junto na água ozonizada à noite vai ajudar o seu organismo a fazer essa depuração mais facilmente, porque ele está como se tivesse ali todo cheio de combustível, o oxigênio, tá? Então é algo assim que a gente consegue ter resultados maravilhosos. Então, pessoas diabéticas, principalmente, que começam a usar a água ozonizada, a glicose circulante diminui. Então, pessoas que tomam insulina. Eu tenho um caso aqui que eu estou cuidando de uma senhorinha, ela tem uma ferida há 30 anos na perna, nós conseguimos agora estar diminuindo. É claro que não é nada da noite para o dia, porque ela é diabética já há muito tempo. Tomava 20 de insulina. Mesmo assim, a glicose era de 320, 380. Começou a tomar água ozonizada, caiu para 98 a glicose circulante. Então, mantém entre 98 e 112, mas não mais 300 e pouco, que é muito alto. Passou pelo médico de 20 de insulina, diminuíram para 15 de insulina. Então, olha só o que que acontece. Quando a gente tem um organismo bem oxigenado, até a medicação que a gente faz uso, ela é mais digerida e mais absorvida e vai fazer melhor a função do que ela foi desenvolvida para fazer, porque o seu organismo está trabalhando de uma maneira melhor, tá? Então, tem pessoas que falam que diminuiu a medicação de pressão alta. Isso, pessoal, é algo que, como a Fátima disse, a ozonioterapia ela vem para poder complementar. Então, não é porque você começou a usar a água ozonizada e tomar que você vai tirar tudo. Não. Isso é de organismo para organismo também, tá? Por quê? Hoje nós sabemos que todas as enfermidades, o fundo dela é emocional também. Então, tem pessoas, eu tenho minha sogra. A minha sogra, ela só fica diabética, vamos falar assim, quando tem algo muito, um acontecimento muito grande. Quando meu sogro ficou doente, atacou a diabetes nela. Quando ocorreu um problema familiar, atacou a diabetes nela. E os outros períodos é normal a glicose, entendeu? Então, assim, cada indivíduo é único. Então, por isso que acontece em questão da gente é, não falar para todos, né? Vamos tomar água ozonizada, vamos fazer o uso do ozônio ambiente. E uns vão ter mais resultados que outros, tá?
Então, As pessoas, todos nós precisamos de ter autonomia, né? Ou seja, liberdade naquilo que a gente acredita, né? Por exemplo, eu acredito na medicina natural, eu acredito nas terapias naturais, eu vou buscar esse reforço em tudo que eu faço, para cuidar da minha saúde. Mas sou eu, né? Então, cada pessoa, né, precisa ter essa autonomia, precisa ter essa consciência, precisa ter esse conhecimento. A gente não pode dizer, afirmar, né, doutora Anne, que você vai tomar ozonioterapia e você vai ficar bem de tudo. Pode ser que sim, pode ser que não, porque precisa de outras complementação. Lembra, nós somos holísticos, né? A gente não pode olhar só para um lado, né? A gente tem que cuidar de todos os aspectos, né, que envolvem a nossa vida, a nossa saúde. E o emocional é muito forte na nossa vida, como a doutora Anne está falando, né? sim, o emocional ele interfere mesmo antes do nascimento, né? Então é algo fortíssimo. Mas Deus é maravilhoso, ele deixou tudo para nós, né? Então a gente consegue, através hoje de produtos naturais, a gente consegue tantos benefícios, e o ozônio é um deles, né? E qual que é a Exato. diferença, então, do nosso aparelho para um aparelho medicinal? Porque existe o aparelho medicinal, ele foi o primeiro a ser desenvolvido. Então, a carga e concentração de ozônio, ela é muito grande, tá? Então, eu trabalho com o medicinal. Eu não posso estar num ambiente e ligar o meu aparelho medicinal naquele ambiente e ficar dentro daquele ambiente. Por quê? A concentração de O3, ela se torna muito grande. Lembrando sempre, o nosso pulmão foi feito para O2, tá? Só que em qualquer ambiente que você esteja, nunca vai ter só O2 no ambiente. Nós temos no ambiente, nós temos ali o gás carbônico, nós temos nitrogênio, nós temos outros gases que também faz parte da onde a gente está. Só que qual que é o grande diferencial do nosso aparelho? O nosso aparelho, ele emite uma quantidade de ozônio permitido que o ser humano esteja no ambiente. Então, eu vou comparar assim: o ozônio medicinal ele vai me entregar milhões, e o ozônio, o BioLife, ele entrega centavos. Mesmo sendo centavos, é dinheiro, não é? Então, mesmo sendo pouco ozônio, é ozônio. Então, a função dele vai continuar a mesma: bactericida, fungicida, virucida, age como anti-inflamatório, age como analgésico, age também estimulando as células imunes, aumentando a oxigenação, melhorando a fluidez sanguínea, tá? Qual que é a grande diferença? Quando a gente vai para musculação, a gente faz um dia treino de braço, outro dia treino de perna. A gente não pode treinar só braço, só braço, só braço, só braço. Se a gente estimula algo, só aquilo ali estimulando todas as vezes, a gente, ao invés de ter uma melhora, a gente tem uma piora, né? Então, assim também é a ozonioterapia. Se a gente estimula demais com ozônio medicinal, eu consigo estimular de 5 microgramas até 65 microgramas. Então vamos pensar assim: é uma garrafa de 2 litros, eu consigo, mas eu também consigo ter a pouca estimulação, que é o do nosso aparelho, 0,078 partículas de ozônio por milhão, tá? Então, eu faço estímulos diários, só que estímulos baixos, e consigo todo o benefício do ozônio. Então, o porquê que sanou a minha sinusite de 20 anos? Porque eu comecei a ficar em ambiente que realmente estava sanitizado. Nós temos o laudo da Unicamp que 5 minutos do aparelho ligado, você elimina o Covid e a influenza do ambiente.
Então, por quê? Porque o ozônio é virucida. Ele vai, com aquele terceiro átomo que eu falei, que é oxidativo, o ozônio, ele vai oxidar a membrana plasmática de bactérias ou a cápsula viral dos vírus. E daí os vírus vão se desintegrar no ambiente. Então, o estímulo que eu tinha também, que era do pólen, também diminuiu, porque o ambiente que estava limpo, o oxigênio mais circulante e menos micro-organismo, eu consegui sanar o meu problema de sinusite, tá? Fora que o ozônio é anti-inflamatório. Então, você estando no ambiente que você tem o ozônio, você também está tendo esse benefício. Então, nós conseguimos. Doutora Sim, Anne, com licença. Quando a senhora diz assim, nosso aparelho, a senhora está falando do BioLife Mais? do BioLife Mais. Sim. Ah, ok. Você tem como É, mostrar ele para gente? Você tem um slide, alguma coisa? Depois, quando você você tem aí, tiver? Adriana, fácil? Eu separei mais os casos clínicos para estar mostrando aqui. Mas Tá. ele é um aparelho bem portátil, fácil de manusear, tá? Ele vem com o guia de ali, o manual de instrução certinho. E eu sou gestora científica, então qualquer dúvida que tiver em questão de protocolo, doutora, posso usar numa pessoa que tem, por Hum. exemplo, câncer, né? CA? Daí a gente vai ver que tipo de câncer, como que a gente vai usar, mas sim, tá? Tem contraindicação o uso do ozônio? Tem contraindicação. E eu vou explicar aqui o porquê, tá? Uhum. Então, Adriana, na hora que você quiser colocar o aparelho aí para as meninas verem. Então, As... esse aparelho, com licença, doutora Anne, deixa eu tirar aqui a dúvida, talvez até do pessoal também, né? Esse Sim. aparelho, o BioLife Mais, ele é um aparelho medicinal e também ambiental? Não, o nosso não é medicinal, só que nós temos, tá? Pela Anvisa, que a gente pode estar vendendo ele em consultórios médicos, e nós temos essa certificação da Anvisa, tá? Ele não é medicinal? Não, ele não é medicinal, porque o Ele é medicinal ambiental? ele é ambiental, tá? Ah, Mas ok. o que que acontece? O medicinal é como eu te falei, só profissional da área de saúde que pode usar. E Ah, tá. agora, na realidade, tá um controvérsia aí, porque até o ano passado os médicos não podiam usar. E agora, a partir de outubro do ano passado, foi liberado para eles. Então, agora eles estão querendo tomar das outras classes de saúde que já poderiam. Então, tá tendo aí um, o Um pessoal aí debate, né? o pessoal tá se pondo a poder ver o que que faz com isso tudo. Ó, o nosso aparelho é portátil, como vocês estão vendo aí, fácil de manusear, fácil de Pequenininho, né? levar. Ele é pequeno, tá? E você pode usar no consultório, no escritório, na sua casa, fazendo ali na cozinha sanitização de alimentos, ou então vai fazer um escalda-pés, ou então vai fazer um banho de assento, ou vai fazer a bag, você consegue usar ele, tá? Essa mangueirinha que tem ali, ó, junto com a pedra, toda vez que for fazer em água, a gente usa a mangueira com a pedra, tá? No ambiente não precisa estar usando a mangueira e nem a pedra. No ambiente ele fica assim, ó, só o aparelho mesmo ligado, ele já vai sair o ozônio ali. Então é algo assim que veio que a gente fez um projeto para poder ter um aparelho, um único aparelho, várias funcionalidades. Então, o nosso Uhum. aparelho, ele vai trabalhar ali em escalda-pés, vai trabalhar em banho de assento. Eu vou passar para vocês aqui agora. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Adriana, dá para trazer aqui para Portugal, Adriana? Dá, né, doutora Anne? Eu Oh, com recebi aqui nos certeza. Estados Unidos, que está mais complicado, eu recebi. Ah, olha só. Vocês, vocês Eu estão tenho vendo dois. aí as certificações? Sim.
É só da Anvisa, porque aparece bem pequeno, né? Por Então, enquanto. peraí, Mas acho que eu tu vai acho. girando ele, né? Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Ó, ficou melhor? Sim. Sim, tá melhor. Tá. Então, nós temos a Anvisa, tá? Que ele é trabalhado como dispositivo médico, porque você pode estar vendendo dentro de consultórios, tá? Aqui a publicação do diário, certificação internacional ROS, então podemos sim enviar para Portugal. Nós já temos 14 países que a gente já enviou, tá? O C, que também garante em questão da parte eletromagnética, né? Nosso aparelho é livre de qualquer metal pesado, tá, pessoal? Nós temos o laudo, então, aqui da Federal Fluminense em questão da quantidade de ozônio que o nosso aparelho emite, sempre vai ser 0,078, tá? E o laudo técnico da Unicamp, que é virucida, que elimina o Covid, influenza, tá? Ó, 99,99%, tá? Lembrando que os vírus respiratórios, a maioria vem por influenza, tá? Existe outros hoje, mas a influenza é um dos maiores. Nós temos a ISO 9000, ISO 14000. Isso daqui a pessoa acha assim, ah, mas ISO, o que que tem a ver? Pessoal, para conseguir uma ISO olha, é suado, porque desde onde você compra até onde você distribui, você tem que ter normas e padronizações. Então, isso daqui para nós foi um grande troféu a gente conseguir tudo isso também, tá? Ó, laudo atestando contra os coliformes e bactérias heterotróficas, laudo falando da Candida albicans, porque 97% em 60 minutos a gente consegue eliminar da Cândida. Depois da pandemia, as mulheres ficaram com síndrome fúngicas recorrentes, tá? E nada mais é do que a Cândida. A Cândida, ela ataca quando a gente está com a imunidade baixa. Ela já é um fungus, na realidade, que faz parte do nosso organismo. Mas quando entra em descontrole e pós-pandemia, infelizmente, todo ser humano está inflamado, tá? E nós vamos falar também sobre isso. Então, nós conseguimos fazer banho de assento, não precisa tomar as medicações, os fluconazol da vida para poder eliminar, principalmente da parte vaginal. Nós temos também o laudo falando que da Klebsiella, que é uma bactéria que contamina centros cirúrgicos. Essa daqui ela não é pelo ar, ela é mais por contato de saliva, mas é uma alta infecção que tem dentro de centros cirúrgicos. Elimina 5 minutos, fazendo a água ozonizada ali, elimina 100%. Aí nós temos a análise da UEM, onde fala que a coleta da água ozonizada elimina também a grande maioria do cloro. E as outras certificações da ICARE, que é um laboratório altamente aí também nomeado, tá? Aí nós temos alguns casos aqui, que são casos, deixa eu compartilhar com vocês aqui. São casos também que a gente ama. Por quê? Aqui são casos de. Aqui foi feita uma abdominoplastia, tá num tamanho bom para vocês verem? Não Tá abriu ainda. pequeno. É, não abriu para nós. Não abriu? Deixa eu Não. voltar então. Peraí. Acho que tu vai ter que abrir antes de compartilhar. É, vou fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Ó, é um caso de abdominoplastia. Dá para ver legal Hum, agora? tá. Muito. Deu uma infecção, a pessoa não conseguia ali cicatrizar, começou a fazer o uso aqui das bags, abriu. Não, Não. Agora agora. sim.
É. Bags, Então aqui quando você fala bags, é o quê? São... as bags eu vou mostrar aqui para vocês também. É que tá. Aí já está começando a desinflamar, né? Sim, nossa, que evolução foi. Nesse caso dessa bag aqui, é uma bag improvisada, tá, pessoal? Porque região de abdômen é uma região complicada. Então, nós temos as bags. Aqui a enfermeira usou vocês já estão vendo aí? Sim. Uhum, sim. Tá, aqui ela usou, sabe esses saquinhos de freezer e micro-ondas? Então, foi usado isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui num outro caso que é um caso maravilhoso. Deixa eu ver. Ó, esse caso aqui. Oi, cadê? O mouse parou aqui, mas tá. Esse caso aqui é uma de úlcera venosa. Não mudou para nós. Agora Eu sim. acho, eu Agora acho que tá sim. com um delay. Delay. Aqui tá um É. delay aqui no meu. Sim. Tá? Então, só feito a bag e o uso do óleo ozonizado. É claro que a gente tem um protocolo, limpar bem essa ferida com água ozonizada. Nós temos também todos os produtos cosméticos, temos os sabonetes líquidos para poder fazer a limpeza dessas feridas, tá? Então, aqui nós vamos tendo assim, casos e mais casos, aonde a gente consegue fazer completamente a eliminação da bactéria. Lembra que eu falei que as bactérias gostam de lugares onde não tem Uhum, oxigênio, uhum. em necrosados? Esse caso aqui é um caso bem feio, tá? Quem não gosta de ver ferida, é bom fechar o olho. É um caso grande, não sei se já apareceu aí. Já. Sim, sim. É uma hérnia umbilical. A pessoa foi fazer aqui, por causa que tinha uma hérnia umbilical, e acabou sofrendo todo esse processo. Mas com o uso do nosso aparelho BioLife, ela conseguiu fazer ozonioterapia. Aqui a maneira que a pessoa fez não é a maneira correta, mas fez o efeito. Correta por quê? Porque é o protocolo que nós indicamos, tá? Vocês estão vendo aí? A mangueirinha tá Sim. direto. E nós temos o adaptador de bag. Então, assim, em volta de abdômen não tem uma bag específica, mas nós temos bag para pé, bag para mão, tá? Então, se for uma extensão maior, a gente recorta essa bag de mão, coloca o adesivo em volta, só que o tipo da mangueirinha que a enfermeira colocou aqui não é o correto. A gente tem o adaptador da bag, mas vocês vão ver que o efeito foi também fantástico. Nós terminamos esse caso aqui e a pessoa ficou com uma leve cicatriz pelo tamanho do problema que ela tinha, tá? Isso depois de quanto tempo, doutora Anne? Isso daqui foi, se eu não me engano, essa paciente aqui foi 3 meses, tá? Se eu não me engano, foi isso. Mas ela já tinha feito até câmera hiperbárica. Tem outro caso de um pé diabético aqui também, que eu sou apaixonada, que é a dona Elza, que eu tratei dela, e que eu vou passar aqui para vocês. É um caso que já estava indicado para amputação, tá? Então, aqui o angiologista já tinha passado, já ia para amputação devido à necrose desses dois dedos e dessa outra parte. E com o tempo a gente foi fazendo e trabalhando e a gente conseguiu uma. Ah, não vai, ali não vai dar. Aqui. Passar o videozinho do pé dela, vamos ver se vai entrar aí para vocês. Sim. Aí eu acho que entrou só a foto, o vídeo não tá indo. Mas nós terminamos o caso daquele jeito. Saiu da tela ou tá na tela Saiu. ainda? Saiu da Saiu. tela, mas estava passando o vídeo. Ah, tava?
Deixa eu Ah, voltar então, peraí. Deixa eu voltar aqui, porque para mim não deu aqui o vídeo. queremos ver o resultado dela. Nossa, estava Ah, é muito feia ela, maravilhoso, né? maravilhoso. Ai, caramba. Eu não... Gente, me desculpa aqui Aqui tá aparecendo o vídeo para mim, mas eu não tô conseguindo jogar aí para vocês. É, não está Aqui compartilhando. não aparece. Quer mandar para mim que eu tento colocar, Trane? E agora? Tá, Reproduzir novamente. tá entrando aqui. Isso, o vídeo está rodando. Ó, Ó. isso. Então, o que que acontece com isso, pessoal? O que que é grandioso do nosso aparelho de ozônio? A gente consegue, uma pessoa que ia ter que amputar o pé, que ia ter que ficar sem um membro, ela não precisar mais fazer isso, é grandioso isso. Isso, sim, é algo que a gente. Eu amo fazer ozonioterapia com o BioLife, tá? Porque a gente, ó, Nossa, essa criança aqui. as consequências de uma pessoa perder um membro, né? Um pé, é, Ó, sim, mexe muito o emocional. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é um caso de mão, pé, boca. Dá muito na parte infantil, pré-escola, até 5 anos de idade. Geralmente, mão, pé, boca. A criança tem de 7 a 10 dias que ela fica ali. Os 3 primeiros dias da febre, já no terceiro dia começa a aparecer as lesões. As lesões não são só essas daí, tá? Mas nesse caso a gente tratou com água ozonizada. Então, eu vou falar para vocês porque esse caso é o caso da minha neta. Ela tem 1 ano e 7 meses. Ela e a priminha pegaram mão, pé, boca e quando começou a dar febre, eu já falei, filha, já começa a dar água ozonizada, já lava, já dá banhinho nela com água ozonizada. Terceiro dia que começou a querer soltar as bolinhas, as pequenas bolinhas ali, no caso, ainda não estavam, ó, mas tá vendo que aqui foi no dia que começou a aparecer as bolinhas, o lado do depois. Aqui começou também assim, pouquinho. E no terceiro dia já estava assim. Só que as lesões de mão, pé, boca, se vocês pesquisarem, são muito maiores. E a gente entrou com o quê? Tomando água ozonizada, dando banho com água ozonizada, porque mão, pé, boca dá boca, mão e pé, pode dar também a região ali onde usa a fraldinha, e passar o óleo ozonizado. Pessoal, 3 dias. No quarto dia já não tinha mais. Então, assim, isso daqui, disso para isso, a criança sofreu muito menos. Por quê? Os 3 primeiros dias que tá com febre muito alta, porque dá, já não quer comer direito. Só que na hora que aparecem as lesões, já aparece bucal. E daí a criança fica muito ruinzinha. A priminha que não tem o aparelho e que não teve o mesmo uso, ficou 14 dias para poder sarar, porque é o tanto do vírus. O vírus vai ter a etapa dele iniciar e dele finalizar. Só que quando a gente usa a água ozonizada, o óleo ozonizado, e a gente consegue fazer um acatado rápido, você diminui a virulência desse vírus. Então, o vírus tava ali? Tava. Só que a gente conseguiu diminuir a virulência dele. Então, isso assim é espetacular. É algo que a gente vivenciando, a gente vai vendo o quanto é gostoso, né? Trabalhar com isso daí. Então, é alguns casos que eu queria passar para vocês terem noção, tá? Então, foi o uso do banho, no caso da minha netinha aí, o escalda-pés, no caso da dona Elza, que foi dos pés, e mais a bag. É que na época a gente não gravou fazendo a bag, mas a bag é um saco plástico onde você vai introduzir a parte que precisa e colocar o ozônio direto ali, tá? Tem também daí o protocolo que a gente pede quando vai fazer bag, colocar uma gaze umedecida, porque o ozônio ele acaba
sendo mais forte ainda quando tem a umidade, e a gente, por ser um gás, não quer deixar aquela ferida ressecada também. E o uso também do óleo ozonizado após terminar fazer as bags, tá? Então, Então, as bags, doutora, quando você fala, são sacos, são sacolas ou sacos plásticos que vêm já com o aparelho, né? na realidade, você pede à parte, tá? Aí Ah, você ok. pode pedir lá quando você entra lá. Então, o que eu queria explicar assim do aparelho BioLife, o mais importante que é o ozônio, eu acho que vocês conseguiram entender. Tem alguma dúvida sobre o que que é o ozônio, o que que ele pode estar fazendo? Se tiver, meninas, já mandam aí, já abrem, já falam, que daí eu quero falar algumas outras partes também do aparelho. Olha só, tem alguém aqui com a mão levantada. E, Adriana, deixaram aqui algumas perguntas, não foi? Sim, eu pedi para colocar as perguntas no Sim. chat, tem perguntas no chat. Tem perguntas e também depoimentos, né? É, pode ser agora? Pode ser, Adriana, porque daí depois É, a gente fecha é, o. é. E a A maioria já foi Irania, respondida também, né? Irania está com a mão levantada. Sim. Podemos usar somente água ozonizada para o consumo diário, né? Isso Não, é isso daí eu não não foi falei, falado. realmente. Nós indicamos usar até 1,5 litro de água ao dia, não mais que isso. Por quê, pessoal? O ozônio, como eu falei, ele é oxidante. E a nossa microbiota natural tem bactérias, tem fungos, tem aqui na microbiota a gente tem tudo isso. Então, quando você toma além de 1,5 litro de água, você pode alterar essa flora, tá? E também o protocolo de como fazer a água para ingerir. A gente sempre indica uma jarra de vidro de 1,5 litro, 5 minutos de ozônio. Se você for fazer um copo de 300 ml, é 50 segundos só fazendo o ozônio ali, tá? Então tem essa tabelinha para você poder saber usar corretamente. Porque se eu fizer uma água muito mais, vamos supor, um copo com e deixar 5 minutos com ozônio, a concentração do ozônio ali vai ser muito grande. Eu posso usar para outras coisas, mas não para ingerir. Eu posso usar para a minha garganta começou a arranhar, parece que eu vou pegar uma gripe. Aí você faz a água mais forte para fazer um gargarejo, para fazer um bochecho, para fazer uma lavagem de uma ferida. Agora, ingestão é um copo de 300 ml, 50 segundos ou 1,5 litro, 5 minutos. E para crianças também tem um protocolo que é diferente, né, doutora Anne? Isso que a Sim, gente sim, falou daí aqui é a para quantidade de água adultos. é menor, tá? A É. quantidade de água é bem menor. Mais alguma outra pergunta? Tem aqui uma pergunta que eu gostaria de frisar ela, que foi o usuário do Zoom. A gente pede, por favor, que vocês coloquem o nome de vocês, gente. Olha só, ela perguntou assim: qual a durabilidade da fluidez, né? Quando você toma naquela experiência que fizeram aí no vídeo, né? Que apareceu. Sim, Quando toma a água, quanto tempo? A gente viu lá que rapidamente o sangue fica fluido. Mas quanto tempo demora para ficar fluido? A gente precisa de estar tomando a água constantemente, todos os dias, para sempre, sim, porque senão precisa. aglomera de novo? Sim, porque o que que acontece? A fluidez sanguínea, ela também é pelo pH do sangue, ela também ocorre pela alimentação, até mesmo por estado emocional, tá? Então, é por isso que a gente indica pelo menos 3 copos de água ao dia, para você estar sempre fazendo com que esse sangue fluidifique na hora que você está tomando. Então, pensa assim, o sangue tá com oxigênio, conforme ele vai passando pelo organismo, aquele oxigênio vai sendo usado, aquela fluidez também vai sendo conforme o que você vai se alimentar, conforme o que você vai estar ali no dia a dia, tá? Então, em questão do tempo exato, não tem como a gente estabelecer isso, mas pensa que é um ciclo de toda
a parte venosa está fazendo ali, terminou aquele ciclo, pode ser que você precise de outro copo, tá? Uhum. A Aí tem Mara, o testemunho da Mara, né, Adriana? Foi super legal, isso, né? A mãe dela foi é. curada de câncer de mama com a ozonioterapia. Olha Muito só. legal. Por quê, pessoal? O ozônio, lembra que eu falei que ele oxigena todas as células, né? E geralmente células tumorais não gostam de ambientes com oxigênio. Tanto é que tem vários estudos falando que as células elas começam a se modificar em um ambiente muito ácido. Então, um organismo que está muito ácido, ele pode acabar gerando células que começam a desenvolver irradiamento e também sem oxigênio. Vem aqui a pergunta da Nívia. Passei por tratamento de CA de mama há 6 anos, 6 anos atrás. Em função da quimioterapia branca, fiquei com neuropatia periférica. O ozônio pode ajudar? Sim, pode ajudar sim, tá? Esse caso pode ser que demore um pouco mais, mas ele vai aumentar a oxigenação de toda essa região. Então, você consegue, com o passar do tempo, é, observar que vai estar te ajudando nisso, sim, com certeza. A Aí, Irânia. Irânia, quer abrir o microfone, Irânia? Fazer tua pergunta? Eu, eu tenho uma pergunta. Eu tenho os dois ozônios, o antigo e eu comprei agora o Plus. Para que serve aquela mangueirinha amarela que tem do lado onde a gente usa ou aquilo é. É isso que eu queria sanar todo do ozônio para a gente entrar nessa parte também, que o BioLife mais, ele agora ele tem toda essa tecnologia do infravermelho, do íons negativos e da turmalina negra, tá? Ali quando você liga só o aparelho na tomada, você já tem o benefício desses três. Por quê? Os íons negativos, eles vão atuar no ambiente e fazendo eliminar todos os íons positivos. Então, os íons positivos é o que nos causa enfermidades. E quando você liga ali o aparelho, só de ligar na tomada, ele já vai estar por uma biorressonância, deixando esses íons negativos no ambiente junto com o infravermelho, tá? O infravermelho ele vai servir também para aumentar a oxigenação celular também e também vai poder fazer a parte relaxamento muscular. A turmalina negra ela vem para poder eliminar cargas eletromagnéticas. Hoje nós não estamos livres de cargas eletromagnéticas. Nós estamos aqui com o Wi-Fi ligado, com as lâmpadas ligadas, e tudo isso tem uma corrente eletromagnética que, através também de frequências e biorressonância, atinge as nossas células. Uhum. Por quê? Nós somos feitos praticamente de água. Nossas células, elas também têm muita água. E essas frequências, elas acabam interferindo na vibração da célula. E a vibração faz com que também ocorra um estado diferente no nosso organismo. Então, por que que falam que a tecnologia, então eles estão falando muito agora da 6G, né, 5G, que aumenta, porque essa frequência eletromagnética ela vai ser muito maior. E o que ela vai interferir em nossas células é o que pode estar ocorrendo também em tantos tipos de enfermidades que nós não víamos antes. Primeiro, porque o organismo ficou inflamado, tá? Pós-pandemia, todo o organismo é inflamado. Lembrando que a água ozonizada, o ozônio é anti-inflamatório, então já vai te ajudar nisso daí. Ele também vai ajudar num detox, porque ele vai fazer seu órgão trabalhar melhor. E agora, com essa nova tecnologia, quando você liga o seu aparelho BioLife, você está ali no ambiente que você está com ele ligado, você está tendo essa proteção de cargas eletromagnéticas, tá? Então, isso é um grande diferencial também. E nós também temos a cromoterapia no BioLife.
A cromoterapia ela serve também para partes emocionais, tá? Em questão, as cores, elas também têm vibrações que também nos traz frequências. Por que que nós nos sentimos tão bem quando nós estamos no mar, né, beira-praia? Porque ali tem a luminosidade do sol, tem a claridade do céu azul, tem o barulho das ondas, ou então na floresta, a gente se sente tão relaxado às vezes na floresta, seguro, porque traz paz, o verde, né? Então, a cromoterapia, ela vai atuar justamente nessa parte emocional. A Lenira fez uma pergunta, né, Rainha? Posso terminar, perguntar uma outra coisa? Porque depois eu vou entrar no meu trabalho, não vou poder falar. Quando eu estou usando o óleo de girassol e o médico falou que eu não acredito que eu tenho mais, é skin cancer, tá? Mas todos os testes que fez não deu positivo. E eu estou usando. Eu posso usar só de manhã e à noite? Ou posso usar só à noite? Porque diz que de manhã, pelo sol, a gente não pode usar. Ou posso usar de manhã e à noite? Em que região que é? É no meu rosto. No rosto, tá. Então a gente sempre indica usar só durante a noite, porque por ser óleo, se você tomar toda a radiação solar ou mesmo a radiação das luzes, pode acabar fazendo manchas na pele, tá? Se Tá. você for usar durante o dia, tem que passar um bloqueador solar daí, Ah, tá? ok. Eu estou usando só à noite e já estou vendo diferença, certo? Que bom, Quando eu ver maravilha, completamente, aí eu vou dar meu testemunho. maravilha, fico Ótimo. feliz, Irânia. Aqui tem uma pergunta, eu não sei se a Lenira fez uma pergunta, mas aqui a Nívia perguntou assim, ó, ela disse que passou por um tratamento de CA tem 6 anos, né? Em função da quimioterapia branca, fiquei com neuropatia periférica. O ozônio pode ajudar? Sim, sim, eu já respondi, mas eu vou falar novamente. Ele pode Ah, ajudar, sim, conforme ela for usando a água ozonizada e usando, porque o ozônio ele vai estimular a oxigenação novamente de todo, né? De todo o organismo. Isso daí, estimulando a oxigenação, estimulando a fluidez, você consegue também estimular a melhor função daí. por quanto tempo, a Mara está perguntando, Mara, tu tá em Portugal? Tu tá na Europa? Queria saber se ela está na Europa. Por quanto tempo podemos guardar? Ah, ok, ela mora em Portugal. Por quanto tempo podemos guardar água ozonizada na garrafa? Ou é conveniente ozonizar a água só no momento de beber água? Você pode até guardar na garrafa de vidro dentro da geladeira, ela vai em torno de 1 hora, tampadinha ali, tá? Se for gelada. Sempre que for fazer a água ozonizada, fazer temperatura ambiente ou gelada, que ela dura mais. Agora, se você quiser o benefício completo, é mais é sempre indicado fazer no momento que for tomar. Fazer e tomar logo, né? Sim. Uhum. Ok, então eu acho que chegamos aí no momento, acho que todos os esclarecimentos, né, foram passados. Você falou das contraindicações? Não, acabei não falando. Vamos falar a Hum, contraindicação. Então, como o ozônio ele causa uma fluidez sanguínea, pessoas que têm problemas com sangramentos, tá? A gente não indica então. Por quê? A gente não quer estimular um sangramento. Então, problemas hemofílicos, né? Pessoa tem algum problema hemofílico, a gente não indica tomar a água ozonizada, tá? Grávidas, a gente também não indica tomar a água ozonizada. Por quê? O ozônio, como ele vai tentar fazer uma homeostasia no corpo, ele vai tentar com que o corpo trabalhe de uma maneira certa, correta.
A grávida, ela tá com os hormônios à flor da pele. Ali os hormônios estão trabalhando 1.000 por hora. Então a gente não quer que cause nada ali. Então a gente não indica a ingestão da água ozonizada. Pode até causar aborto, né? Então pode acontecer, né? Deficiência de G6PD. Isso é uma enzima que tem, a pessoa geralmente que tem essa deficiência, ela já sabe, porque são pessoas que têm sangramento constantes, tá? Ou anemias profundas também, a gente não indica. Por quê? Lembra que o oxigênio vai para dentro da hemácia, da célula? E daí, se ela tem pouca célula e muito oxigênio, pode ocorrer a ruptura dessas hemácias. Então, a gente não indica também. Mas geralmente quem tem essa deficiência G6PD, ela sabe porque ela tem sangramento, ela tem outros tipos de probleminhas. E crianças abaixo de 2 anos, a gente não indica a ingestão da água ozonizada. Isso daqui, pessoal, é um protocolo da empresa, tá? Minha netinha, desde 6 meses, toma um pouquinho de água ozonizada todos os dias. Mas, como a gente ainda não sabe até 2 anos se a criança tem uma anemia profunda, se a criança tem essa deficiência de G6PD ou alguma outra coisa, e ela também não sabe falar o que ela está sentindo, a gente não indica tomar água ozonizada. Mas pode fazer a lavagem do olho, pode fazer um banho de assento, pode dar um banho também na criança com água ozonizada. É só ingestão de água nesses casos. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se chegou uma pergunta aqui. Quer só, não foi a Adriana de pergunta? E sempre Ok. lavar Isso. com gases, né? Pôr coisas limpas quando for limpar e pôr o gás molhado em cima da ferida, é isso também, né? Sempre que for fazer a bag, tem que ter uma gaze umedecida com soro fisiológico ou Soro com própria fisiológico. água ozonizada em cima, tá? Ok. Bom, então, pessoal, como eu falei no início, né, por que que nós estamos falando deste assunto? Adriana, eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, Sim. só para mostrar aqui o protocolo que nós estamos fazendo agora em junho. Adriana e Maria Alice, vocês ainda vão fazer o protocolo da desparasitação, né? Na mesma. Continua com aquele plano? Ah, ok, beleza. Sim, perfeito. Ok. Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho. Só um minuto. Ok. Então, pessoal, como eu falei, né, nós estamos falando sobre esse tema porque nós fazemos parte de um time, né, de profissionais, vamos dizer assim, porque eu sou das terapias naturais, eu sou formada em terapias naturais, a Adriana é naturopata, a, a Maria Alice também, já falei, a bio da doutora Anha. Então, nosso objetivo é não só cuidar da nossa própria saúde, né? Mas como profissionais de saúde, nós também queremos levar isso, esse conhecimento, essa informação, né? Vamos dizer assim, essa autonomia, ajudar as pessoas a desenvolver essa autonomia, né? E essa prática diária de cuidados naturais, né? Nós acreditamos na prevenção da saúde, em ações preventivas, né? Por isso que nós desenvolvemos aqui, né, vários programas para ajudar com esses cuidados preventivos. E todos os anos nós fazemos aqui, eu trabalho aqui com a Maria Chevre, desenvolvendo o detox do fígado, da vesícula e dos rins, né? Onde nós fizemos um protocolo em fevereiro, vamos fazer agora em junho, vamos fazer no final do ano também.
E eu queria convidar vocês para entrar em contato, né? Que a Maria Alice e a Adriana desenvolve detox e desparasitação, nós fazemos em conjunto, em paralelo com o programa da Adriana e da Maria Alice, né? Já fazemos esse programa juntos já desde 2022. E queremos convidar vocês, quem tiver interessado, entre em contato comigo lá no grupo, né, das sessões terapêuticas, para vocês fazerem parte, quem tiver interesse, né, em fazer o detox do fígado, da vesícula e dos rins com a gente. E nós estamos conversando sobre a ozonoterapia, por quê? Porque são terapias complementares, né? São terapias que vêm para somar, que vêm para ajudar no detox que a gente já faz, tá bom? Então fica aqui o nosso convite. E se tiver mais alguma dúvida, Adriana, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Eu quero agradecer a doutora Anne por estar aqui com a gente, por esse esclarecimento, né, por passar para a gente esse conhecimento e por mostrar para a gente, né, os benefícios aí desse aparelho, né? Eu gostei demais, eu gostaria de conseguir um, viu? Que bom. Eu Vai fico sim. sempre à disposição, tá, Fátima? É um prazer enorme falar com mulheres que têm a consciência de que saúde é prevenção, né? E que a Hum. gente a gente tem que cuidar muito antes do aparecimento de qualquer coisa, né? E é um prazer enorme falar que, unindo a tecnologia com a ciência, a gente consegue uma conscientização, uma prevenção, né? E ampliando, assim, uma qualidade de vida de todos, né? Porque é um aparelho que não vai beneficiar uma única pessoa, e sim todos aqueles que estão ali no ambiente fazendo uso. A Então a família gente cuida inteira, com né? amor de quem a gente É, ama, né? exatamente, né? O que ocorre se lavarmos e ozonizarmos legumes e frutas em bacia de plástico? Eu também fiquei com essa pergunta. O plástico, como ele é usado vários aditivos e várias outras químicas, quando você faz a oxidação, o ozônio vai agir como oxidante, ele vai agir primeiro no plástico, e daí pode ocorrer que a gente tenha algo que a gente não queira. Então, sempre vidro ou aço inox. Ótimo. Então é isso. Algo mais, Adriana? Vamos encerrando? A Jaqueline, acho que queria fazer Jaqueline alguma tem pergunta tem uma pergunta. rapidamente, já que É, para a gente encerrar. pode, Olá, pode perguntar, Jaque. o uso da ozonoterapia é com esse aparelho. E aí é, a água é ozonificada nesse aparelho que a gente vai usar ou coloca uma água? Como que é isso? Eu não consegui entender. Você vai pôr a água na jarra ou no copo e daí vai fazer a ozonização direto com o próprio aparelho. Ele vem a mangueirinha e a pedra já. Daí você liga o aparelho e vai fazer ali a ozonização. Aí ele fica do lado dessa jarra ou do copo para fazer essa ozonização. Isso, aham. Ele é portátil. E Ó, precisa de limpeza também dele. do aparelho em si, não, mas a mangueira e a pedra você pode higienizar com a própria água que você está ozonizando depois, Ah, tá certo. tá? Obrigada. Nada. Doutora Ania, eu tinha aqui uma pergunta e agora eu lembrei. É, eu gosto muito de fazer enema, sabe? Que é a limpeza do cólon, que é uma limpeza caseira. Você acha que Sim. a água ozonizada é uma boa ideia? É ótimo, excelente ideia. Desculpa, eu saí um pouquinho rapidinho que estava acabando a bateria e eu vi que não estava É. bem conectado ali. Eu estava Mas é uma justamente pensando excelente. nisso, que era Não, uma boa ideia. eu faço também enema de café, às vezes com um chazinho de camomila também, mas a água ozonizada também é excelente, porque você Ótimo. consegue oxigenar, principalmente pessoas com hemorroida, você tem Uhum, um benefício muito grande. A gente só não indica quando tem sangramento, tá? uhum, uhum.
Maria Então, Alice? pronto, gente, é isso. Acho que a Maria Alice também quer Ah, eu só A Maria queria, Alice também. só queria perguntar, pedir. A gente já sabe que a Ozonotec envia para diversos países. E como faz para adquirir, Adriana? Sim, pessoal, vocês estão no grupo da Fátima, tá? Quem quiser adquirir, só nos chamar lá, tá? A Ozonotec manda pro mundo, tá? Então, nos chamem lá que a gente organiza, ah, faça com que tudo flui com mais simplicidade, né? E até o final do mês tem promoções, tá? Aonde tem parcelamentos, aonde tem presentes também. Aí nos Olha que chame e a coisa gente boa. vai postando lá e tirando dúvidas também. E tu coloca lá essas informações, né, Adriana? Adriana, Coloco, Maria Alice. Não sei se a doutora Anne está no grupo colocamos. também. A maioria aqui é brasileira, então já não tem problema com enviar para o É, exterior, né? E se tem isso, alguém aqui no exterior, como eu, então a gente já sabe que pode vir, né? Então isso aí. vou gostar de saber dessas informações, Adriana, lá no grupo, tá? Gente, então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês, por vocês estarem aqui. A gente sempre aprende um pouquinho mais, né? Amo dizer isso, né? Estamos juntos aqui aprendendo cada vez mais. Doutora Anne, muito obrigada. Adriana, Maria Alice, um beijo para vocês e Eu que depois agradeço, sempre à disposição. tá ótimo, tá ótimo. E Foi um vamos prazer organizar a falar com gravação. você, Fátima. Muito obrigada, um prazer também. Vamos organizar a gravação para colocar lá no grupo, né, Adriana? Vamos. Em seguida a gente posta lá. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo, Tchau para gente. todos. Tchau, tchau. Tchau.